Boa noite, começando mais uma área live. Bem-vindos todos. Desculpem, a gente teve um pequeno probleminha aqui. O Instagram parece que está instável. Tá bem instável de uns dias para cá, né? Esse monte de problema. Enfim, começando nossa área live, convido todo mundo a acompanhar a nossa live de hoje. Primeira live desse mês, muito bacana. Vem outras lives legais por aí. E hoje a gente vai receber a Breve Cerâmica. O Augusto vai estar aqui com a gente para conversar sobre o trabalho dele, contar um pouquinho do trabalho dele. E a gente vai ter uma live bem bacana hoje. Bom, como eu sempre digo, conheça nosso projeto, divulgue, mostre para os seus amigos, dê like, faça comentários, porque isso é muito importante para todos nós, tá bom? Eu vou chamar o Augusto, porque ele já está lá esperando a gente. Deixa eu fazer o convite aqui. Lembrando, semana que vem a gente vai ter duas lives, tá? Esther Chatanda Ornari e a historiadora de design Adélia Borges. Vai ser bem bacana, semana que vem vai ser bem corrido. Vamos lá, vamos chamar o Augusto para a gente conversar. Pronto, convite feito. Vamos lá. Deixa eu chamar o Augusto de novo. Pronto, conectou. Boa noite. E aí, Cília? Tudo bom? Tudo e você? Tá me escutando bem? Tô te escutando bem. Você me ouve bem? Eu sim, só saiu aqui do meu fone, não sei o que está acontecendo. Normal. Essas coisas estão sempre dando problema. O Augusto acabou de desconectar. Deixa eu ver aqui, trazer ele de novo. Sua imagem sumiu, Augusto. Vamos tentar ver de novo. Pronto? Augusto, está me ouvindo? Oi? Sim, Eu não vejo a sua imagem. Você vê a minha? eu vejo a sua. Desconecta, Deixa por eu sair. favor. Eu vou te convidar. Eu vou desconectar de novo, tá bom? Ao vivo é assim, gente. E Pronto. agora? Apareceu. Normal. Ao vivo é assim mesmo. Tudo bom? Boa noite. Boa noite de Boa novo. noite, como que você tá? Bem, muito bem. Bem-vindo. Obrigado por ter Obrigado, aceito o obrigado nosso pelo convite. convite. Sim, a gente viu o seu trabalho, gostou e se apaixonou logo de cara, achou super diferente. Eu Legal. tenho um caso de amor especial com cerâmica, gosto muito. É, enfim. E aí eu resolvi te convidar, vi o seu trabalho, comecei a acompanhar, comecei a seguir você e achei super bacana, Que porque é muito bacana. diferente de tudo que está no mercado, né? É Que tudo muito bom, bom diferente. saber, bom escutar isso. É. E aí eu queria começar com você, como a gente sempre começa com os nossos convidados aqui, né? Saber qual que é a tua formação acadêmica, porque é o que a gente começa sempre por esse ponto, né? Com os nossos Uhum. entrevistados, porque é muito importante as pessoas saberem, né? Porque a Onde gente tudo começou, né? tem muita gente que assiste a gente e está
atrás de uma profissão, ou está querendo aprender, enfim, né? É Uhum. sempre importante essa parte, né? Eu sei qual que é a tua Sim. formação acadêmica, porque eu li bastante, mas eu queria que você falasse para o nosso público. Tá. Eu sou designer industrial, né, o chamado designer de produto, que agora é mais conhecido como designer industrial, e até já emendando, assim, é engraçado falar disso, porque é bem óbvio, parece bem óbvio, né, um designer industrial fazendo produtos, em cerâmica nem tanto, a não ser que fosse, né, numa indústria de cerâmica, e o mais engraçado disso é que, na verdade, agora, com a Breve, é que eu estou pela primeira vez exercendo de fato a minha profissão como designer de produto, né? Projetando produtos de consumo. Eu já trabalhei muito com mobiliário, projeto de interiores, muito Legal. aproximado ali da arquitetura, mas fazer projeto para consumo, né, para vender para o mercado, é uma outra coisa. E agora que eu estou fazendo isso pela primeira vez. Então agora que eu estou realizando a minha profissão de fato. Ah, que bacana, que bacana. E quando é que o bicho do design te mordeu? A gente sempre faz essa pergunta, assim, né? Quando é que deu aquele estalo assim, vou ser designer? Porque é uma Olha, eu acho profissão. que eu acho que eu fui bem o estereótipo, assim, pelo menos do meu círculo ali, que eu convivi, dos designers que eu converso, que são meus amigos, que fizeram faculdade comigo, é bem aquele estereótipo da criança que desenhava muito, que, enfim, que tinha um caderno ali de estudo, tudo, mas que na verdade estava cheio de desenho e que parava um pouquinho e ia desenhar. E mais de produto, né, de design industrial, mais ainda as crianças que desenhavam carro. Eu era exatamente isso. Adorava desenhar carro, era muito apaixonado assim, né? Meu pai sempre trabalhou na indústria automobilística, então tinha uma grande influência aí do carro sempre na minha vida. E eu comecei com essa brincadeira, tanto é que antes, pensar, quando chegou perto da faculdade, né, eu sempre tinha na minha mente que eu queria fazer alguma coisa desse tipo. Eu não sabia o nome daquilo, né, mas na minha cabeça eu queria entrar e eu queria desenhar carro. Essa era a minha pira no momento. E aí eu descobri depois que chamava design industrial, e depois que eu entrei, assim, nenhuma dúvida que era isso que eu queria fazer, né? Legal. Eu queria que você falasse agora um pouco, porque daí a gente começar a entender a tua conexão com a cerâmica, né? Uhum. A cerâmica, com tudo isso, né? Porque a tua família tem uma tradição muito grande nisso, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa tua tradição familiar, né? E como é que ela te inspirou, né? Como é que foi isso? Falasse um pouco da história da tua mãe, do teu avô, porque Aham. são duas vertentes diferentes, quase da mesma coisa, né? Sim, São duas sim. aplicações diferentes do barro, De um mesmo material, né? né? Por assim dizer. Sim, sim. Dá para falar isso? Dá, né? Claro, claro. Assim, a cerâmica foi surgindo, na verdade, com uma maneira de explorar o design autoral que ficava meio esquecido dentro de mim no trabalho de escritório, no trabalho de agência, aquele trabalho brifado, né, com um viés super comercial. E aí eu sempre tinha vontade de fazer algo que fosse minha criação de dentro, assim mesmo, uma criação que não seguisse muita regra de mercado, que fosse simplesmente o que eu estava afim de fazer, né? E, e aí quando eu comecei a buscar isso, eu tive um hiato ali, né, nesse trabalho de escritório, no trabalho ligado depois eu devo falar um pouco sobre isso, mas ligado ali à construção de marca, branding e design de interiores. Eu tive alguns hiatos e nessas eu tinha muita vontade de começar a fazer isso, fazer o design autoral, transmitir de alguma maneira essas ideias que eu tinha na cabeça, materializar, né? E eu ficava pensando o que seria a melhor forma de materializar isso, qual que seria a mais fácil, a mais conveniente. Pensava, né, em marcenaria, enfim, algumas outras coisas, e tudo me vinha, putz, eu vou ter que ter uma mega oficina, eu vou ter que gastar rios de dinheiro para fazer isso, eu quero só começar a fazer. E aí nessa a cerâmica veio como um caminho bem conveniente assim para fazer isso, porque você não precisa de muita coisa para fazer, principalmente com os ateliês abertos, né, que dão aula e que trazem essa experimentação para pessoas num modelo, né, de aula ou enfim, de curso.
eu comecei a frequentar isso. E ainda não estava muito conectado com a coisa da minha família, né? Porque a minha família, você puxou esse assunto, né? A família da minha mãe, o meu avô sempre teve olaria, construiu a vida, assim, a vida da família toda gira em torno dessa olaria, que até hoje meus filhos todos trabalham nela. Como é o Que nome é da olaria? construção de a Olaria São Sebastião, que fica lá no interior do Rio, em Barra Mansa. Legal. E ela produz tijolo, sempre produziu tijolo. E, e aí isso foi se juntando, né? Juntando uma coisa com a outra aqui. É engraçado que essa coisa foi se juntando porque, assim, à medida que eu fui evoluindo no hobby meu da cerâmica, né? Fazendo a aula e colocando minha criação ali no material, queimando, fazendo coisas de fato, fazendo produtos até, fazendo esculturas. Depois que isso foi evoluindo, eu comecei a pensar nisso como um jeito, um sonho, né? Como um jeito de ganhar dinheiro, de fazer minha vida dessa produção. E aí que entra a olaria, né? Porque quando eu pensava nisso, putz, eu quero ganhar dinheiro com cerâmica, com essa minha produção aqui artesanal, super artesanal e manual, e como que é isso, né? E aí eu comecei a pensar e vinha essa coisa da minha família de tipo, putz, minha família inteira foi construída em cima a família da minha mãe toda foi construída em cima do barro, né? De comercializar um bem que foi feito através desse material que vem do chão, que é mais ou menos a mesma coisa que eu faria de uma outra maneira, mas isso meio que chancelou de alguma forma, né, ou criou uma coisa que é possível. Eu tenho esse exemplo aqui, isso é possível, então vamos começar a pensar nisso. E aí essa coisa foi evoluindo, sabe? E até chegar na breve. E até mesmo é interessante pensar que eu falei da minha profissão, que é super conectada ao que eu faço hoje em dia, de projetar produto de consumo. E quando eu estava na faculdade, tinha, por exemplo, eu fiz o FRJ, a Federal lá do Rio de Janeiro, e tinha a oficina de cerâmica lá, disponível para qualquer aluno, e na época isso nem passava pela minha cabeça. Eu olhei ali, era aquelas aulas eletivas, né, aquelas opções que você tem para experimentar, técnicas, enfim, outras coisas que não estão na grade comum do curso. E eu nem passava pela minha cabeça. Então, só algum tempo depois que isso foi aparecer e as coisas foram se conectando com isso da minha família, com esse meu fazer autoral, com a coisa também do fazer manual, que é bem importante, que eu também quero falar sobre isso na frente, e acho que é um pouco dessa maneira que isso se conecta. E também acho com a memória afetiva, né, de visitar a olaria, de ver, de pegar no barro, eu lembro também, sei lá, minhas tias levavam, às vezes quando eu era criança, ia passar minhas férias na casa da minha avó, porque eu sou o único da minha família que não morava, nunca morou lá na cidade, né? Então eu ia passar longas férias ali com a minha avó e eu lembro disso, de visitar a olaria e das minhas tias trazerem barro para mim, para eu brincar. Então acho que também foram as primeiras memórias que vêm na minha cabeça da coisa do trabalho manual, da expressão e também do barro, né? É bem bacana isso. Acabou te influenciando, né? E sem muito você ter essa noção, né? Você foi descobrindo aos poucos, né? Não foi aquela Total. coisa assim, vou trabalhar com isso, vou fazer, foi nascendo, foi tudo se conectando no final das contas, né? Uhum, Mas a tua raiz estava ali, exatamente. meio que adormecida, né? Exatamente, estava E meio adormecida, renasceu. total. Muito legal. A tua cerâmica tem uma característica muito diferente de tudo que a gente vê no mercado, né? Porque ou a gente vê o raku, que é muito forte, né? O trabalho com raku, ou aquela cerâmica esmaltada, né? Que está na moda hoje em dia, e essa tendência nova dos restaurantes usarem cerâmicas artesanais feitas à mão. Eu tenho um amigo em Brasília que trabalha só com isso. Só atende restaurantes e faz sob medida, Uhum, enfim e sim. tal. A gastronomia descobriu isso, né? Descobriu que os pratos, antigamente você tinha um prato branco, e aquele prato não podia brigar com a comida. Hoje em dia não, o prato faz parte do visual todo, né? Como dizem os Sim, orientais, da experiência. primeiro a gente alimenta os olhos, depois os outros sentidos. Eles costumam dizer isso, né? E a gente demorou muito tempo para descobrir isso. Mas a tua cerâmica tem um aspecto totalmente diferente de tudo que a gente vê no mercado, de tudo que está aí dos outros ceramistas. Seja no shape, seja no acabamento. É uma linguagem totalmente que é muito próxima das artes plásticas, né? Do objeto escultura. Né? Você consegue fazer isso muito bem. De onde que vem essa inspiração, essa referência, assim?
Por que essa forma, né? Uhum. Bom, isso nossa, é tão difícil explicar o que vem de dentro da nossa cabeça, né? Eu vou tentar aqui, assim, é muito difícil botar em palavras o que são formas ou o que são influências, que são coisas tão misturadas e tão difíceis de, às vezes, de compreender, né? E eu acho que o resultado fala muito mais que qualquer explicação que eu dê. Mas, tentando explicar, assim, acho que a primeira coisa, assim, acho que essa cara, que é uma cara que a Breve tem agora. Eu não acho que é uma cara que ela vai ter para sempre, eu não acho que é uma cara, sabe, que define. Até o próprio nome da Breve, a própria coisa, a ideia da Breve é que tudo mude, que tudo seja muito impermanente, até porque é o meu jeito, eu enjoo das coisas, eu preciso estar sempre mudando, sempre refrescando ou revisitando para conseguir também me impulsionar, enfim, ter uma força ali para fazer o que eu estou fazendo. E nesse caso, acho que o que você gosta, né, que é, por exemplo, essa coisa da terracota mesmo, né, do material cru por fora, dessas linhas mais retas e anguladas, mais quebradas. E desde o começo, quando eu quis começar a Breve, eu pensava, e aí eu não sei, posso dizer que é um pouco da coisa do tijolo, posso dizer que a coisa do Brasil também, da terracota que está ali no pau a pique, a terracota que está no chão, é a terracota que está na moringa, no filtro da água, é a terracota que está na telha, que está na parede da casa sem reboco, sem acabamento. Eu sempre quis trabalhar com esse vermelho e justamente por ser diferente, né? Por ninguém não, né? Tem muita gente que trabalha com a terracota, mas por a maioria ir por esse caminho de outras argilas mais cinzas, até mais pintadas ou esmaltadas, eu queria, né, de uma coisa mais brutal, mais, como que eu vou falar, mais áspera mesmo, né, com esse visual que é muito apropriado até pelo design contemporâneo, né, pelo design de produto, de fato, né, que são essas que até barra às vezes na engenharia. Eu acho que eu tenho muita coisa de engenharia assim na cabeça, né? O próprio jeito que eu projeto aqui, eu projeto num software de engenharia. Então acho que também o jeito que você projeta acaba direcionando como é a forma das coisas. Então eu projeto lá, o jeito que eu faço já deixa um pouco a cara disso, né? As ferramentas que estão à disposição ali acabam influenciando muito essa forma. Então era muito a ideia de contrastes, né? De um contraste dessa forma tão natural, com formas tão mais duras e com uma linguagem sofisticada que vai de encontro com a terracota crua, que normalmente, principalmente nós brasileiros, eu acho que a gente tem muito um estigma com o material, de achar ele muito banal, né? Só porque ele está exatamente nesses lugares, nesse contexto, né? A parede da favela, é a parede do vaso ali que você compra por R$ 5 na feira de plantas. Então, por que que isso tem que ser barato? Não é nem o ponto, não é nem barato, não ser valorizado, né? Acho que esse que é o ponto. Então, eu queria também trazer um pouco um questionamento para o valor que a gente dá para as coisas, principalmente para as coisas nossas, né? As coisas brasileiras. Será que porque tem essa cor, a gente tem que desvalorizar ou tem que, enfim, julgar por ele ser característico de outros contextos? Então, também uma ideia de criar um questionamento ali para fazer a gente pensar sobre. Não sei se eu me alongo muito ou se eu estou te respondendo. Você vai também, eu vou me perdendo assim nas perguntas, você também vai me lembrando aqui do sentido. Fica tranquilo, é isso mesmo que a gente quer, ao vivo é desse jeito e é dessa tranquilo. Mas respondeu bem, tá bom. A gente vai vendo, né, e vendo o teu trabalho, por ser tão diferente do que está no mercado, né, essa brincadeira que você faz, né, com esmaltado, não esmaltado, uma parte esmaltada, uma parte não, né, uma parte pintada, outra parte não pintada, isso é muito bacana, né, e a gente que gosta de cerâmica, que acompanha os grandes nomes nacionais, e aqui eu estou conhecendo alguns nomes internacionais que eu nunca tinha ouvido falar, né, alguns trabalhos bem legais assim, e a gente vai vendo essa diferença, que é diferente de tudo que eu vi já, né? Porque aqui no Brasil, as referências que a gente tem são a Kimini, a professora Ideco, que vai dar entrevista para a gente daqui uns dias, né? Que seguem por essa linha mais oriental, né? Com essa tradição. As grandes mestras. Essa tradição milenar oriental, né?
E os outros ceramistas, Rosa Pink, por exemplo, que tem um Sim, trabalho bem diferente também, que é muito próximo da arte. muito A Rosa, bacana. por exemplo, é artista plástica e ela traz aquilo para, ela transmutou aquilo para cerâmica, né? As Uhum. xilogravuras para cerâmica. Então são essas coisas diferenciadas assim. E a Rosa também tem essa característica que você, mas só com a cerâmica totalmente branca, né? Com outro tipo de massa, né? A gente chama de massa Sim, tecnicamente, não é sim. isso? Uhum. Bom, e aí eu vejo que seu trabalho tem muito com arte. É um trabalho quase surrealista, né? Seu Em trabalho. alguns momentos, sim. A gente pode meio que dizer que é surrealista, né? Porque tem as peças, tem. é, Ao mesmo tempo que elas são esculturas, elas têm função, né? Mas tem uma função diferenciada, assim, né? Eu estava olhando bastante seu trabalho e vi isso, né? Como é que você chegou nisso, por exemplo? Na história das mãos, por exemplo. Intriga É, aquelas peças com as mãos. Eu vou mostrar daqui a pouco, e aí a tá. gente comenta sobre isso. Mas como é que chegou, né, nesse resultado, por exemplo? Putz, é o que eu falo, assim, eu acho que eu penso muito em coleções, né, em coisas, em famílias, assim, né, como eu trabalhei muito tempo com branding, ainda trabalho, né, na verdade, foram 10 anos de trabalho com isso, eu fui aprendendo muito, né, como que é essa coisa da construção de marca, de uma construção de uma identidade, da construção de coisas que conversam entre si, que fazem uma consistência, através disso criam uma identidade, uma relevância, né? Então, meu trabalho vai muito para esse lado, também bebe muito disso. E, e quando eu penso numa coleção, eu gosto muito de usar diferentes processos para diferentes tipos de criação, né? Então, por exemplo, quando a gente fala dos utilitários, eu tive uma ideia de juntar, né, uma criação digital com uma produção artesanal e a impressão 3D junto disso, enfim. E, mas, enfim, quando eu penso numa escultura, que eu acho que é muito esse lado que você está falando, aí eu já vou para outro lado muito mais empírico, muito mais natural, né? Muito menos projetado, na verdade. Às vezes eu não uso nem o papel, eu costumo muito no processo do design, né? Ir nessa cadência, né? De papel, de desenho um pouco mais profundo, de 3D com mais detalhe, enfim, prototipar, sentir como que é, voltar, ajustar, testar na cerâmica. E quando eu faço, por exemplo, as esculturas, é uma coisa muitas delas, que não é o exemplo da mão, a mão também já é um outro approach que eu dei assim de criação também bem natural, mas é muito coisas internas minhas e muitas vezes até uma imagem de divã de psicólogo. Eu estou lá na minha terapia conversando sobre um tema que é muito particular meu e que nesse tema surge uma imagem que eu normalmente vou desenhar ela ou então já vou direto fazer uma escultura que tenta transmitir um pouco dessa coisa desse tema e dessa reflexão que eu fiz a partir desse tema ou simplesmente do que eu sinto a partir desse tema, né? E eu gosto também muito de escrever junto com essas coisas. E aí ele vai de um jeito muito natural, assim, de eu ir colocar a massa ali, ir brincando com ela, já ter uma ideia do que é, e isso ir acontecendo ali tridimensionalmente com as minhas mãos ao longo do processo. As mãos é uma coisa que eu já trabalhava desde antes de ter a Breve, eu já tinha trabalhava muito escultura com mão, porque eu acho que a mão eu piro muito na mão que ela é um órgão, não um órgão não, mas um pedaço do corpo que tem muita, como que fala, muita expressão. O nosso rosto tem muita expressão, né? A gente tem milhões aqui de pequenos músculozinhos que vão dar certos, vão exprimir certos sentimentos que a gente está pensando, enfim, vão mostrar o que está passando dentro da nossa cabeça, né? E a mão, acho que ela também faz isso de uma maneira muito interessante, né? Acho que é o próximo parte do nosso corpo que se expressa tanto quanto ou mais do que o nosso rosto e mostra como que a gente está se sentindo, o que a gente quer se expressar, ou como a gente quer se expressar. E aí eu comecei a fazer esse trabalho de fazer esculturas de mão. Esses trabalhos nunca são mãos. Muita gente olha para essas mãos que eu faço e pergunta: é a sua mão?
Aí eu falo, não, é uma mão que a minha mão fez. Normalmente quando eu trabalho com pedaços com parte humana, apesar de ter um certo realismo nelas ali, são sempre coisas que vêm da minha cabeça. Eu não uso referência, eu não uso foto, eu gosto de pegar o que tem na minha cabeça, a referência que tem de um nariz, de uma mão, de uma orelha e botar ali na massa. E a mão foi acontecendo isso e eu queria sempre dar igual tem a linguagem de sinais com a mão, eu gosto de fazer símbolos com essa mão, não necessariamente símbolos óbvios, né? Agora eu já estou indo, por exemplo, para alguns, eu estou fazendo uma figa com o meu parceiro, o Pedro de Deus, que a gente está lançando a gente tá fazendo uma figa juntos, que aí já vai para uma coisa um pouco mais literal mesmo e simbólica, mas eu gosto também muito da expressão da mão quando ela, por exemplo, se ela está mais dura assim, né, pegando, você vê que é uma coisa mais agressiva, mais raivosa, então é uma mão que tá mais agressiva, não? Então se é uma mão mais solta, ela tá mais calma, mais relaxada, então eu gosto muito de brincar com essa expressão. E aí, essas mãos que surgiram, essas agora, que eu estou publicando e que eu mostrei alguns trabalhos, é uma mão que ela, por ser neutro, por estar numa posição mais neutra, mais nem tanto uma expressão, ela pode ser um monte de expressão ao mesmo tempo. Então eu coloco ela em diversos contextos. Eu comecei a colocar ela em utilitários, né, que foi uma peça que eu expus na MAD nesse ano, e que ela interagia com alguns objetos, e a partir dessa interação, ou o jeito que ela é posicionada com esses objetos, dada o que ela está expressando. Então, às vezes, ela pode expressar um sentido de pegar, de agarrar, ou às vezes de elevar, enfim, de dar uma graça assim, à coisa, né? Então, é sempre uma pira, assim, né? Eu tô tentando explicar, mas é uma pira que eu entro, e eu entro muito nessa coisa da expressão das mãos e como que a gente enxerga elas, e como que ela pode agir também de diferentes maneiras numa mesma posição em diferentes contextos. Mas dá para entender. E agora você está falando sobre essa questão das mãos, né? Sobre a expressão com as mãos. Eu estou lembrando da dança indiana, que usa isso bastante, né? Eles usam a mão bastante como expressão na música, na dança indiana. E eu estou lembrando da yoga com as mãos, que são as asanas, né? As asanas são isso. Exato. Você faz yoga com as mãos, né? E é bem expressivo isso, é bem bonito. E agora eu me lembrei eu sou muito visual e muito musical. Eu me lembrei de um videoclipe de uma cantora chamada Daisy Ray, onde ela só usa as mãos. Ela usa só é um clipe todo preto e branco. Não sei se você conhece, se já viu. Não conheço, quero até ver. Eu vou te mandar depois, é bem interessante. É todo preto e branco e ela usa bastante as mãos. Então é bem isso que você traduz, isso que você falou muito bem. Né? Ela é uma mulher negra, o clipe é tudo preto e branco, e tem uma voz belíssima, a música é muito bacana, e ela se expressa só com as mãos, é bem bonito. Vale a pena assistir assim. Muito legal, quero ver sim. Sou mais velho que você, então eu fico lembrando dessas referências. E eu me lembrei de uma outra coisa que é engraçada. Quando eu vi as mãos do teu trabalho, eu me lembrei que na década de 80 existia uma tendência de decoração que eram mãos de cerâmica, eram esculturas de cerâmica de mãos para pôr em cima da mesa, ou cinzeiros, era muito popular na década de 80. E aí elas vinham em cores fortes, vermelho, branco, preto, mas eram totalmente esmaltadas, era bem interessante, assim. E hoje em dia tem as esculturas, aquelas esculturas budistas que são só a mão, né? A mãozinha oriental, enfim. Sim. Tô lembrando e também os diferentes símbolos. Dessas referências aqui todas. Sim. Você é um designer de produto, né? Que tal? Como é que você se classifica hoje? Como designer de produto? Como ceramista? Como é que você se classifica ou não tem como classificar? Essa pergunta é boa, assim, já foi feita diversas vezes para mim, até porque às vezes vai sair numa matéria, algo assim na mídia, né, as pessoas perguntam o que a gente chama, né, designer, Augusto Ribeiro designer, Augusto Ribeiro artista, ceramista, e eu falo que eu sou um designer de produto que faz cerâmica
e é isso, assim, eu não gosto de ser chamado de um artista, porque eu acho que tem dois lados disso, né? Eu acho que eu não tenho formação de artista e não me vejo como me vejo como uma pessoa que faz experimentações ali do que eu sinto e transmite isso através da cerâmica. E ceramista também não, porque ceramista tem que ter muito tempo de trabalho, muito tempo de estudo, e eu não sei nada de cerâmica. Eu sei o que eu faço aqui, o que eu vou experimentando, o que assim, minhas mestras também me ensinaram, a Regina Escher e a Regina Miranda, mas assim, meus colegas, né, minhas colegas aqui de cerâmica do ateliê, a Isa, a Carmen, enfim, eu vou aprendendo com as pessoas que estão em volta de mim, mas eu acho que ceramista é um cunho muito forte, então eu gosto de falar que eu sou até porque eu também gosto de experimentar com outras coisas, de criar outras coisas, não gostaria de me prender o resto da minha vida só à cerâmica, sabe? Agora mesmo eu já penso em como trazer outros materiais para aqui, para breve, para junto da cerâmica. Então eu gosto mais de pensar num designer produzindo em cerâmica, experimentando em cerâmica e me expressando com ela, do que adquirir todos esses outros rótulos. Bacana. Eu estou perguntando isso porque hoje em dia a gente tem essa convergência de tudo, né? E a gente olha hoje para algo que é feito, você não sabe se é um. A gente hoje em dia tem muita essa dificuldade, né? Dificuldade não, na verdade o mercado está se posicionando totalmente diferente do que era antigamente. Antigamente você Uhum. olhava por um objeto de arte, era um objeto de arte, uma expressão artística e designer. Agora essas duas coisas se fundiram, né, de certa forma. E o que acontece? Eu estou te perguntando isso porque você consegue trazer o visual e a funcionalidade, que é o difícil. Porque geralmente o designer não consegue fazer algo tão artístico e o artista não consegue penetrar tanto no design. Você conseguiu fundir as duas coisas, né? É por isso que eu te Bom perguntei, ver isso. por isso que eu te perguntei como que você se classifica, né? Porque isso é uma coisa difícil de ser feita. Não é qualquer pessoa que consegue. Às vezes você olha para um produto, e eu falo isso muito para os designers aqui, né? O produto você tem que olhar para o produto, ele tem que te atrair de alguma forma. Uma cadeira, quando você olha, você tem que ter vontade de sentar. Um copo, quando você olha, você tem que ter vontade de beber nele. E um pouco as pessoas esquecem disso, né? Esse design show que fica ali no meio do caminho mal resolvido, entendeu? Uhum. Eu não estou falando Total. de ergonomia, né? Eu estou falando de outras coisas, na verdade, Sim. né? Porque você vê alguns produtos que são desse jeito. É aquela coisa assim, por exemplo, você vê pratos de cerâmica que tem ranhuras. E aí, imediatamente, a sua cabeça já pensa assim, como é que limpa isso na hora que põe algo que gruda? Aquela coisa que geralmente são as mulheres que pensam nisso, os homens não pensam tanto. Mas a mulher, Tem que pensar também, né? mas tem que pensar, porque você fica pensando assim, quem já trabalhou em restaurante, por exemplo, sabe disso, né? Tem muita ranhura, se você faz um prato com queijo que é gratinado, não limpa nunca mais, né? Então são essas Sim. coisas que têm que ser pensadas, que você resolve muito bem, né? Quando a gente vê teu produto. Tento. Não, mas tá bem no caminho. Você está tentando, já tá achando a fórmula bem, bem, bem bacana, assim. Eu fiquei com curiosidade numa coisa, por exemplo. Eu vi que você tem. Todos os teus produtos são utilitários, por assim dizer, né? Fora as esculturas de parede e tal, assim. Utilitário no sentido de uso, né? Sim, Copo, esse tipo de coisa, sim. bandeja, Então, para enfim. usar mesmo. São para usar, né? Que é uma preocupação tua. As tuas coisas são feitas para replicar em grandes volumes ou não? Porque, por exemplo, É, é uma questão que quem faz prato para restaurante apanha um pouco, né? Porque se o restaurante é muito grande, você precisa de muitos shapes e muitos pratos. E aí, às vezes, o ceramista, que é muito artesanal, não consegue, né? E hoje a gente está vendo, eu estou vendo, por exemplo, os restaurantes que utilizam essa cerâmica feita à mão, handmade mesmo, e as que são industrializadas, né, que são replicadas em fábricas, com essa cara da cerâmica artesanal. Você começa a ver isso. Aqui na Europa isso é muito comum.
Você vê muitas marcas grandes com essa cerâmica que parece ser artesanal, mas você vai olhar, é industrializado. Você vê que a borda está toda retinha, você vê que é um produto industrializado, mas tem aquela cara artesanal. Sim, O europeu descobriu isso muito rápido, né? E com custo muito baixo, né? Claro que você está replicando em volume e em tal, escala, né? em escala, né? Como é que é isso? Como é que você pensa em escala, por exemplo? Você faz objetos, por exemplo, igual o artista faz séries de 8 de cada peça, né? Ou replica mais peças e tal. Como é que é isso na tua cabeça, por exemplo? Para os utilitários, para essas peças mais arte, por assim dizer, né? Vamos chamar desse Sim, jeito, né? sim. Falando a primeira coisa que você falou essa mistura, né, entre a função, né, entre o utilitário e a arte, esse lugar do design que tem aparecido cada vez mais hoje em dia desse meio termo, né? A gente não sabe se é um objeto de arte ou se é um mobiliário ou se é um utilitário, e ele acaba entrando nas duas coisas. E eu acho que isso está muito envolvido com o design autoral, né? Porque eu acho que quando a gente está no design industrial puro, dentro de uma indústria, a preocupação é fazer alguma coisa que agrade, que venda e que seja fácil de fabricar. Não tem tanto a ideia, eu acho, da identidade ou de um sentimento, de algo de maior sendo transmitido através daquele objeto. Quando a gente fala de design autoral, de design assinado, que isso também pode acontecer na indústria, está acontecendo cada vez mais, né? A indústria olhando para esses designers independentes e chamando eles para assinar as peças e para trazer essa identidade para dentro da família, dos produtos deles. Eu acho que é justamente isso, né? De uma busca por algo que tenha um significado a mais, uma profundidade a mais, uma identidade de fato, né? Então, quando um designer assina, ele está colocando o que ele é, um pouco do que ele é como pessoa e como ele pensa o mundo naquela peça, e eu acho que as pessoas inevitavelmente vão sentir aquilo quando eles olham na peça. E aí é esse mercado, né, eu acho que hoje em dia também eu vejo como o mercado de design colecionável, né, essa coisa justamente entre a arte, é uma cadeira, mas é uma cadeira que ela poderia ficar ali só enfeitando, mas ela é uma cadeira também, dá para sentar. E aí você também entra, já avançando também na sua pergunta, né, o que também tem essas escolhas, né, muitas vezes, e eu, por exemplo, eu faço as minhas peças pensando que sejam peças lindas de você deixá-la em cima da sua mesa, em cima da sua bancada, em qualquer lugar que ela vai estar enriquecendo o ambiente, mas que ela não seja só uma decoração, né? Porque o utilitário que é só uma decoração, para mim, não faz sentido nenhum, né? Você vai fazer uma coisa que ela foi feita para usar, faz uma escultura, faz uma decoração logo. Eu sou muito 8 ou 80, né? Então, eu acho que eu gosto de fazer as coisas para utilizar todo dia, né? Quando eu tenho... as pessoas veem minhas peças, muita gente vê, principalmente o meu espremedor de fruta, que é uma peça bem que eu gosto muito, assim, que eu mais gosto da minha produção. As pessoas olham e falam, é para enfeitar, né? E eu olho para elas e falo, não, eu não faço peça para enfeitar, aqui é para usar todo dia. Eu só faço suco de laranja nesse espremedor. E não é brincadeira, não é papo de vendedor, porque eu não sei ser vendedor. Então é a verdade, eu faço as coisas para usar todo dia. Então é para botar, e assim, eu vou experimentando, e eu vou melhorando as peças, e eu vou entendendo como elas ficam cada vez mais fáceis de lidar, de manter e de usar, né? É um desafio que é uma coisa muito do design industrial, né? Tanto de evoluir um produto quanto da ergonomia dele de estar em seu máximo. E aí é lógico que isso esbarra às vezes na beleza, no visual. Então às vezes eu tomo, né? E aí depende muito da sua escolha. Tem objetos, principalmente quando você vai para uma coisa que é ainda um objeto, mas que é decorativo, por exemplo, um vaso. Você acaba às vezes tomando decisões que são muito mais pelo visual do que pelo funcional, e quando você vai vendo no funcional ele tem alguns problemas, mas você pesou na balança e viu que o visual valia mais a pena do que essa função. E às vezes eu tomo essa decisão também. Tem peças minhas que eu decidi pelo visual, porque eu quero um impacto visual maior do que um funcionamento melhor, ótimo, sabe? Ela funciona bem, lógico, mas eu tive uma pequena decisão que eu achei mais interessante provocar mais visualmente, ela tem um impacto, que eu acho que ela se cumpre na função dela muito mais nisso do que, sei lá, ao servir água, por exemplo, numa jarra, né?
Claro que ela nunca pode deixar de servir água, de ser usada para o que ela foi pensada, né? E aí o que você falou da coisa junto com da escala, né? Da escala Como é que você principalmente... como é que você pensa essa escala? Por exemplo, você tem essa preocupação? Eu quero produtos mais exclusivos no sentido de que fazer séries limitadas, né? Porque tem gente que tem artistas e designers que trabalham dessa forma, né? Com séries mais limitadas. E tem designers que pensam mais escala, né? Escala industrial, por assim dizer, né? Que aí, claro, para quem nunca mexeu com cerâmica e não conhece o processo, tem uma série de coisas, né? Você tem que modelar a peça, você tem que pôr para secar, depois você tem que fazer uma queima, depois que fazer esmaltação. É uma série de processinhos assim, bem longos, assim, que demoram. Por exemplo, um forno demora, se eu não me engano, são 24 horas ligando, né, aquecendo, e depois 48 horas desligando. É uma coisa assim, você não pode abrir de uma vez. Tem todas essas coisas técnicas assim que interferem. É o que eu falo. Quando é muito artesanal, é difícil fazer uma escala maior, né? E aí o ceramista tem que fazer essa opção, porque chega um momento que ele não consegue atender. Eu sei porque eu tenho amigos ceramistas que já passaram por isso. Por um acaso eu já projetei um ateliê de cerâmica para um grande amigo e eu acompanhei isso bem de perto, né? Então eu conheço. Você tinha que saber como funcionava, né? Eu precisei conhecer o processo para poder fazer o ateliê, né? E a gente fez o ateliê todo baseado nas cores da cerâmica e do fogo, né? Que é o elemento principal que transforma, né? Então a gente fez tudo, eu fiz todo esse estudo, aprendi bastante. É um amigo muito querido, quando eu estou em Brasília, eu vivo dentro do ateliê dele. Que legal. Por exemplo, quando ele precisa sair, ele me chama para retirar os cones, né? Para poder o forno, para acompanhar o forno. Então eu conheço bastante do processo porque vivenciei o processo. É um processo muito bonito, né? E eu acompanhei muito ele modelando, fazendo as peças. E cada ceramista faz de uma forma, né? Alguns utilizam forma e outros fazem na mão. E eu vi que o seu processo é muito na mão, né? Eu lembrei desse meu amigo. Às vezes pega uma colher de madeira para fazer uma ponta, ou pega uma peça, uma bacia de plástico para modelar, né? Então, são essas coisas. Muita gambiarra. É muita gambiarra. A gente olha a peça, porque a pessoa olha a peça pronta e fala assim, molezinha de fazer. Não tem ideia como foi isso. Não é bem assim o negócio, né? É muito trabalho envolvido por trás, né? Tem que ter mais essa valorização. Eu costumo trazer os profissionais para aqui, gosto de falar sobre isso, para desmistificar um pouco isso, para as pessoas começarem a entender isso, né? A diferença que elas estão pagando entre uma coisa que foi comprada numa loja de departamento e de que está sendo comprado de um artesão, de um artista, de um designer, né? E começar a ter esse entendimento. Minha professora de arte contemporânea falava isso, né? O que legitima a arte é o discurso. A diferença entre o artesão e o artista é essa, é o discurso. O discurso legitima tudo isso, né? Ela falava isso para mim. Bom, continua aí sobre a questão da escala, porque senão eu fico falando. Então, eu tenho, como eu já te disse, eu gosto de fazer um pouco de tudo, né? E também dentro da minha produção ter um pouco de cada tipo de escala. Então, tem coisas, por exemplo, meus utilitários, eu já vim pensando desde o início numa escala deles. Eu não queria que fosse uma coisa ultra exclusiva, que só pouquíssimas pessoas pudessem ter. Lógico que não é vendido numa loja de departamento, mas eu queria ter uma produção que fosse um pouco mais acessível, até mesmo de valor. É claro que não é barato, né? Fazer cerâmica artesanal não é barato, todo o desenvolvimento também não é barato, enfim, o que passa pelo que você falou, da gente ir mostrando o valor disso através desses processos e como é feito e tudo que envolve nisso, porque é uma questão de educação mesmo do consumidor e do público, que é papel tanto de nós designers, quanto de quem faz a mídia, ou das mídias tradicionais, enfim, dos influenciadores, das lojas, de todo mundo, né, de todo o mercado.
Então, assim, eu sempre pensei na escala desses utilitários. Então, desde o início, eu pensei que eu não queria fazer eles totalmente na mão. Eu queria não depender, por exemplo, do torno, da minha habilidade manual, até porque a minha habilidade manual não é consistente assim. Eu ficava louco no torno quando eu aprendia. A minha mestra Regina vai falar muito bem que eu espantava todo mundo da aula, que eu começava a reclamar quando dava errado, todo mundo desconcentrava, todo mundo errava do meu lado. E aí eu comecei a pensar, bom, como que eu vou fazer isso de uma maneira que fique tudo consistente, né, a forma, o tamanho, a textura, que seja fácil de fazer, que seja escalável e que saia exatamente o que eu estou pensando. Porque o grande problema, por exemplo, comigo no fazer manual, na produção manual da cerâmica, ou a produção em torno, né, que é acho que é a mais explorada na cerâmica artesanal, que para quem não sabe é aquela coisa do ghost mesmo, daquela máquina que vai girando e isso coloca a massa em cima no prato e vai moldando ela. Aquilo é muito difícil, não é pouco, não é muito difícil. É dificílimo, né? Para fazer aquilo tem que saber muito. E eu admiro muito as pessoas que produzem do torno, porque cada peça é a sua mão encostando nela. Então, se você não está com a cabeça muito boa no dia, ela vai sair diferente, porque é seu toque, a temperatura do seu corpo, tudo influencia, né? Então, eu já comecei a pensar na coisa do molde, que é uma técnica utilizada pela indústria, pela grande indústria, pela indústria da porcelana, pela indústria da louça, mas que era uma maneira também. Ela também é utilizada na cerâmica artesanal e também foi uma maneira de eu conectar o jeito que eu produzia na minha profissão, né, dentro do escritório, ou seja, utilizando software 3D, utilizando a criação digital. O molde era uma maneira de eu transportar aquele modelo que eu desenhava no computador para a cerâmica. Era uma transferência ali que acontecia do digital para a cerâmica. Então eu fazia isso no computador, imprimia na impressora 3D, com esse modelo eu fazia o molde em gesso, eu faço o molde em gesso, e com esse molde em gesso eu replico as peças, e aí entra um grande ponto, que também é essa discussão do valor que a gente dá para as coisas, né? As pessoas entenderem que o artesanal é mais caro porque dá mais trabalho, porque é feito com mais cuidado no fim das contas, com mais tempo, com mais atenção. E as pessoas, quando eu falo da coisa do molde, ou quando pensam em molde, falam, putz, molde é super fácil, né? É só botar lá, e aí tira e a peça está pronta. Bom, botar e tirar do molde... Né? Botar e tirar do molde é a coisa mais rápida e mais fácil mesmo. Só que depois de tirar do molde, o trabalho que tem de acabamento, né? Porque, exatamente, por exemplo, eu não uso esmalte do lado de fora. E isso daí, para o ceramista, é um tiro no pé, porque você vai mostrar todas as imperfeições da peça do lado de fora dela. Então, você tem que ter muito acabamento. E aí, eu tenho aqui dois assistentes incríveis, né, a Fernanda e o Bruno, que me ajudam aqui na produção, com todos esses utilitários, com todo esse processo artesanal, e é muito tempo, A gente gasta muito tempo para dar o acabamento que eu quero e a coisa que é o resultado ideal desses utilitários, né? Agora, já quando a gente pensa nas esculturas, como você falou, é uma escala completamente diferente, são coisas que eu não consigo entregar, que aí entra também no ponto de diferentes produtos, diferentes funções, diferentes valores, diferentes escalas, né? Então, os utilitários são para mais pessoas terem, são para serem feitos numa escala maior, mais rapidamente, iguais. Agora, a escultura, ela tem um valor diferente, ela tem um tamanho diferente, ela tem um jeito de produzir diferente. Normalmente, as minhas esculturas são feitas à mão. Algumas delas são esculturas feitas à mão, que depois eu transformo em molde justamente para facilitar a produção e para tornar mais acessível, né? Uma peça que eu fazia à mão ia ter um valor, agora eu colocando ela, ia ser uma peça única, ia ter um valor, e aí eu consigo fazer ela para várias pessoas a 1/10 do valor, porque eu faço isso no molde. Então, assim, é uma coisa que para mim eu acho muito interessante ter esses diferentes aspectos do meu trabalho. Então, vai ter momentos que eu vou ter uma peça única assinada, que eu fiz totalmente na mão, vai ter horas que é o utilitário com uma escala bem maior, com uma consistência mais próxima do perfeito possível, e vai ter peças no meio termo, por exemplo, peças minhas de decoração que eu transformei em peças de linha, né? Que foram esculturas que eu fui criando, que eu fui experimentando, que eu vi o público gostando muito, e eu comecei a criar uma série disso para
também outras pessoas terem e eu conseguir expandir um pouco o meu trabalho, né? Até porque no início de marca, né, é muito importante você divulgar, né? Eu não posso já chegar, putz, olha, só peça única e o valor é... Eu não acho que é o caminho, eu acho que você tem que se mostrar aí para o mundo e as pessoas têm que ver e para te verem ela tem que estar em vários lugares, ela tem que estar disponível aí. Bom, a sua esmaltação é interna na maioria das peças utilitárias, né? Sim. Que é um processo muito difícil de ser feito, né? A gente tem que lembrar também que é o seguinte, esses produtos feitos para cerâmica, geralmente eles são todos trazidos de fora. Por exemplo, os fornos elétricos são dos Estados Unidos, se eu não me engano, né? As marcas. Olha, a gente já tem muita coisa agora aqui. Tem muita coisa que a gente não tem, mas tem muita coisa que a gente tem. Eu aqui no meu ateliê, eu não uso quase nada importado. Quase nada, com raras exceções, quando é uma coisa muito específica, por exemplo, quando a gente fala de esmalte, quando é uma coisa muito específica, aí a gente tem que ir para um esmalte importado, que aí também às vezes garante uma aplicação melhor, uma consistência melhor, mas assim, 95% do que eu uso é feito aqui, comprado de fornecedores aqui na cidade mesmo, ou no estado, e o próprio forno, como você falou, também é um forno nacional, também feito aqui em Mogi. Então, assim, a gente tem muita coisa começando a aparecer, né? Porque é um mercado que está evoluindo agora. É um mercado que eu acho que, principalmente durante a pandemia, né, teve esse boom das pessoas querendo se conectar consigo mesmo, né, fazendo coisas mais manuais, mais internas, né, mais ligadas à própria exploração interna. E eu acho que a cerâmica entrou muito nisso. Então, muita gente começou a procurar para ter aula. Que eu acho que também passa por uma coisa da terapia, né? Que eu sentia muito quando eu fazia o curso como hobby, né? Não depois de ser profissional, depois que vira trabalho, aí a obrigação, aí não tem mais essa coisa da terapia, mas passou muito por isso e o mercado explodiu. E os fornecedores eram os mesmos que existiam há 30 anos. Agora a gente está vendo outras pessoas surgirem e eles estão tendo mais competição, então está surgindo... produtos mais interessantes, né, massas cerâmicas mais interessantes pela competitividade que está começando a existir. Então a gente está tendo um desenvolvimento muito grande, eu acho que tem muita coisa para acontecer ainda, né, eu acho que ainda está bem bebê esse mercado, mas como eu falei, já tem muita coisa que acontece aqui, até porque a cerâmica artesanal, principalmente em São Paulo, com a influência oriental da população oriental aqui, é muito forte, né, então a gente já tinha muita coisa acontecendo, já tinha muito curso, já tinha muitos grandes mestres, já tinha alguns fornecedores. Agora, quando você sai disso, aí não tem muita opção, né? Então, assim, a gente que está aqui em São Paulo, que o meu ateliê é aqui em São Paulo, sou muito privilegiado de poder, às vezes, ir lá no fornecedor, conversar com ele, escolher o que eu preciso, poder ter essa troca e também essa agilidade em conseguir as coisas. Porque eu vejo muitos outros ceramistas que não são nem mesmo do estado, né? Então tem que pedir as coisas, aí tem que fazer um teste, pedir de novo e gasta rio de dinheiro com frete, porque as coisas são pesadas e, enfim, também não tem toda essa agilidade, não tem essa troca com quem faz ou quem comercializa os produtos e a matéria-prima, né? E tem isso, né? A cerâmica tem essa coisa que é a surpresa, né? Às vezes você compra uma massa e depois que você põe no forno que você vai descobrir como é que ela vai se comportar, né? Tanto na queima quanto no esmalte que você usou por fora. Eu vejo isso bastante, assim. Ou vira uma surpresa agradável ou desagradável, né? Dependendo da situação. A cerâmica é muito isso, é muito de... Eu acho que trabalhar com imprevisibilidade, trabalhar com surpresa, trabalhar com decepção, isso é muito importante. Isso eu via muito quando eu estava aprendendo o torno, né? Porque o torno era uma luta com a sua expectativa, né? Você pensa numa coisa e ela não vai sair daquele jeito, mas não vai de jeito nenhum. E é você trabalhar com isso, né? Pensar, ter essa paciência e uma força de vontade para ir testando, continuando, fazendo de novo. Eu vou até chegar num ponto que seja satisfatório para você, mas que ainda assim não vai ser completamente consistente. Por isso que eu usei, por exemplo, os moldes, que aí eu vou ter uma consistência muito maior.
Mas assim, é surpresa o tempo todo. Eu acabo fugindo um pouco disso, por exemplo, nos meus utilitários, porque eu faço sempre os mesmos produtos. Então, assim, para mim é uma. Eu fico tentando fugir de surpresa na minha produção do dia a dia, né? É claro que aí quando eu vou experimentar, quando eu vou fazer principalmente escultura, quando eu vou fazer peça nova, quando eu vou trabalhar com material novo, aí é muito isso, e aí é muito uma surpresa. Às vezes você espera uma coisa que é o que você queria e sai completamente diferente, mas sai mais legal do que você queria, você acaba utilizando daquele jeito, ou utilizando aquele material de diferentes maneiras, e desse jeito você vai aprendendo com essa surpresa da cerâmica e também aprendendo a valorizar ela, né? Porque eu acho que não é um empecilho só, né? Pode ser um empecilho, mas pode ser também uma riqueza, né? Porque é a coisa do artesanal, é a coisa da produção única, né? Cada peça sai de uma, apesar de elas serem iguais, elas saem cada uma de uma maneira. Às vezes elas saem cada uma de um tom da argila, ou o jeito que o esmalte é aplicado, ele não vai ser completamente homogêneo como uma fábrica, nunca. E apesar de eu querer muito isso, né? Porque eu sou muito perfeccionista, é o que eu falo, é um aprendizado diário de entender que na cerâmica e na produção artesanal isso não existe o perfeito, não existe o 100% consistente. Aliás, a riqueza da produção artesanal é essa variação. São essas imperfeições. Sim, são as imperfeições, contanto, é claro que elas não prejudiquem o uso ou o próprio visual do produto, né? Mas isso faz parte, eu acho que isso que enriquece e que traz o valor para essa produção. A Cíntia Brandão Porcelana está perguntando aqui, acho que você até respondeu. A cerâmica tem surpresas depois da queima? Pode dar errado? Pode. Se pode, é o que mais pode. Dá muita coisa errada. E aí você aprende. E aí tem um grande trabalho de análise, né? Muito legal que quando sai, por exemplo, sai uma fornada aqui, normalmente eu mostro muito para a Isa, minha colega de ateliê aqui, que tem muita experiência, né? E a gente fica discutindo. Ela também me mostra às vezes peça dela que deu errado e a gente fica tentando entender o que deu errado para conseguir consertar, né? Porque não adianta você olhar, deu errado, tá, legal, vou fazer de novo, mas vai fazer de novo como? O que você vai mudar para tentar mudar aquilo, para tentar não repetir esse erro? E porque você precisa saber, se é uma produção seriada, se é uma produção em linha, se você não descobrir aquele erro, ele vai sempre acontecer, ou então ele vai acontecer às vezes você não sabe por quê ou quando ele acontece. Então é muito um trabalho de análise e aprendizado em cima do que dá errado para tentar melhorar e tentar tornar a produção mais fácil e mais um aproveitamento melhor, né? Porque é isso, também na cerâmica existe uma porcentagem de perda ali que é inevitável, mesmo você sabendo, controlando todos os erros, dá problema e tem coisas que você nunca vai descobrir o que é, porque ela é um elemento vivo, né? Tem uma série de fatores, né? A Deca, por exemplo, os vasos sanitários da Deca, a vez que eu tive na fábrica, eles disseram que eles têm 30% de perda da produção deles. A Deca. Você tem uma ideia, é a Deca, hein? Isso tem que estar no preço, né? É isso, faz parte. Deixa eu começar a mostrar algumas das suas peças, né? Eu queria que você comentasse. Eu queria começar com esse castiçal aqui, que é bem legal. Esse castiçal, então, ele faz parte aí dessa série Chanfro, que é essa série que é o manifesto da Breve, né? É o que fala disso da produção. Eu até classifico, eu escrevo lá, série Chanfro, que é um industrial versus artesanal, né? Então ele tem essa linguagem mais industrial, até muito do design contemporâneo, de uma coisa do minimalismo, de uma coisa de modernismo, mas feito de uma maneira artesanal. Então, projetado e pensado industrialmente, porém executado e produzido artesanalmente. E aí essas formas que vão surgindo, que eu acho que é isso que eu acho que atrai muitas pessoas, porque elas não são comuns à cerâmica, porque elas não são feitas à mão. Isso aí foi uma peça que eu desenhei no computador em 3 dimensões, utilizando já essa linguagem que eu desenvolvi para a série, e aplicado ali, fazendo a impressão 3D, através da impressão 3D fazendo os moldes de gesso, e com isso materializando a peça. E aí ela fica eu gosto de brincar com essas formas que são... não sei, elas não... Por exemplo, ela parece que ela não se equilibra, não se estrutura, ou que está faltando um pedaço.
ou que foge muito do próprio estereótipo do que é um castiçal, né? O castiçal sempre tem aquela base maior embaixo, é sempre único. Enfim, eu queria ter um castiçal duplo, eu queria que fosse um castiçal que não tivesse uma grande base, que fosse uma coisa meio alienígena mesmo, né? Uma coisa que eu gosto que minhas peças, as pessoas fiquem meio tipo, o que tá rolando? Ou quando olham, a maioria das pessoas que olham para essa peça sem ter uma vela em cima, não faz ideia do que é, porque ela não diz muito sobre o que é sozinha, né? Então eu gosto muito de fugir desses códigos que certos produtos, que sempre tem, né? Esse código do produto que está já materializado na nossa mente. Então se a gente pensa, putz, o que é uma moringa? A gente já vai ter aquele formato da moringa clássica, mais regional, feita no barro, queimado a lenha ali, que ela é rechuchudinha com um copinho em cima. Então, como que eu saio disso, ainda bebendo disso, mas que as pessoas tenham uma outra percepção e fiquem meio surpresas com aquele resultado? A Cíntia Brandão está fazendo uma pergunta aqui. Quantas queimas se pode fazer na cerâmica? De uma vez? Bom, eu vou perguntar o que eu acho que é. Assim, a cerâmica, cada um tem seu processo. Na cerâmica não existe um jeito certo de fazer, né? Eu dou curso sobre esse meu processo, né, de produção de moldes em gesso. Legal. E eu sempre começo falando que assim, isso aqui não é uma receita de bolo de como fazer um molde. Não tem jeito certo, pode até ter muito jeito errado, mas não tem jeito certo e não tem um jeito só de fazer. E a partir dos seus conhecimentos, do seu estudo, da sua experiência, que você vai desenvolver o seu. E o que eu tento mostrar ali é o que eu sei, é como eu desenvolvi. Entende? Então eu acho que isso faz parte do processo. Ia perguntar sobre essa questão de ensinar, né? Que bacana que você faz um curso sobre isso. Porque eu tenho uma preocupação muito grande com os designers aqui, os profissionais que passam por aqui sobre isso, né? Vocês desenvolvem de certa... É como aquela coisa antiga, né? As artes de ofícios, que eram passadas de famílias, de pai para filho, e os filhos continuavam. A gente tem que lembrar que essas grandes marcas da alta costura, Chanel, Louis Vuitton, todas essas marcas começaram dessa forma, né? Uhum. Essa tradição sendo passada de geração em geração. Chanel, por exemplo, não tinha descendentes, então eles tiveram que escolher uma pessoa no falecimento dela para tocar o trabalho. Quando o próprio Lagerfeld morreu, a assistente dele assumiu. Então são essas coisas que vão sendo tocadas, né? E essas artes podem se perder. Então eu tenho essa preocupação de saber se os profissionais têm essa preocupação, né? De estar passando as coisas para frente, né? Isso é bacana. Você falou na moringa, muito importante. Eu queria só mostrar, porque você falou nela, né? Você já deu uma explicação sobre ela, mas eu queria mostrar. E essa daí foi uma das peças-chave na criação dessa coleção, que eu acho que pelo menos para mim, ela virou um ícone dentro da Breve, porque ela tem justamente essa cara tão diferente de uma moringa do que as pessoas esperam de uma moringa, né? As pessoas esperam uma peça mais arredondada, esperam uma peça mais chata, mais baixa e mais larga, mais pesada, mais grossa, mais rústica também, né? E a minha ideia ali era trazer esse choque ali de uma peça que é super... como vou dizer, popular brasileira, né? Tá sempre no nosso imaginário e de fato nas nossas casas, mas de um outro jeito, de um outro olhar, que eu acho que é muito o olhar do design industrial. Então, assim, pensando tanto na função quanto no visual dessa peça, e muito no visual dessa peça. Essa peça foi uma das que eu mais trabalhei e investi no visual dela para criar essa diferenciação mesmo, né? As pessoas hoje em dia olham, putz, a moringa da Breve, reconhecem ela e assim, tem ela como um exemplo da minha produção, né? Porque acho que ela chama bastante atenção nessa coisa principalmente dessas linhas retas, né? Acho que isso é muito como que eu vou dizer, uma batalha com a cerâmica, né? Porque a cerâmica é um material super plástico, super maleável, que se dá muito a formas orgânicas e formas irregulares. Então, quando você tenta dar uma forma
totalmente rotacionada, como essa moringa, com ângulos bem né, pontudos ali, com linhas retas, a linha reta, a cerâmica odeia linha reta. E, então, assim, eu sofri muito para fazer essa peça ficar do jeito que eu queria que ela ficasse, aprendi muito com isso, mas assim, foi uma grande conquista, conseguir colocar esse formato e fazer dele uma peça de produção. Então, mas assim, eu falo que é forçar a cerâmica a estar numa forma que ela não foi feita para isso, né? Ela foi feita, ela quer se mexer, ela quer ficar torta, ela quer deformar, e o meu trabalho nessas peças é justamente o contrário, né? Fazer elas ficarem o mais exatas possíveis. E aqui tem a brincadeira, essa coisa genial que você faz, que é a brincadeira do esmalte o acabamento do esmalte, né? E aqui ampliando a foto, você vê bem essa coisa das ranhuras. Sim. Né? E aí ela mostra também, o que eu gosto muito dessas peças, é que justamente essas ranhuras, elas mostram o processo, como elas foram feitas, né? Então, quando eu comecei a estudar essa coisa de produzir a cerâmica através de uma impressão 3D, eu vi várias pessoas fazendo, e as pessoas davam acabamento nesse modelo feito na impressora 3D para não mostrar as linhas da impressão 3D. E eu, na minha produção, falei, bom, que dá muito trabalho isso, né, não faz sentido, e dois, putz, eu quero mostrar como a peça é feita, sabe? Se eu fazer liso, qualquer um faz. Agora, fazer com a textura, quase ninguém está fazendo isso. Então, eu vou mostrar que eu faço desse jeito. Eu quero que as pessoas olhem a minha peça, olhem essas reuniões e falem, o que foi isso? Bom, isso eu vou mostrar, isso é do modelo da impressão 3D. É cada camada da impressora 3D feito para construir esse modelo, e isso está, de alguma maneira, na própria peça, né? E aí, o que você está falando também muito do esmalte, dessa aplicação, às vezes, do esmalte dentro e da peça fora, vai muito com a função dela, né? Às vezes também vai para o visual, mas é muito funcional no sentido que a parte de dentro das peças, que é onde vai a comida, onde vai líquido, ela precisa estar protegida. Então, ela precisa estar impermeabilizada e ser de fácil limpeza, e o esmalte dá isso. Então, aproveita esse momento para também dar cor na peça e trazer isso com o esmalte. E então ela acaba tendo sempre do lado que tem a função, do lado que tem o contato com, seja num cinzeiro, seja no apoio de colher para a cozinha, onde vai sujar, seja num bowl para você comer, seja num copo, essas superfícies vão estar esmaltadas, e o que vai ser tocado pela sua mão, o que você vai sentir, como você vai segurar ela, é sempre nessa cerâmica crua, e que é o que é legal, né? Quando eu mostro as peças para a pessoa, eu falo, putz, pega na mão, porque eu acho que não dá para ver a cerâmica só com os olhos, né? Olha, quando você bota a mão nisso, vocês não vão conseguir sentir daí, mas assim, é uma outra sensação, é completamente diferente você estar pegando numa louça industrial, num vidro, que é totalmente liso e homogêneo. Isso aqui tem toda uma textura que te dá, né, de certa forma, uma ligação com o que ele é de verdade, sensorial, com o material, né? De onde ele vem. Sensorial, né? Ó, falando Sim. em ceramista, meu amigo Davi Ferraz, ceramista, acabou de entrar, que é esse meu amigo lá de Brasília. Que legal, prazer, Davi. Ser ceramista incrível. E Quero conhecer o trabalho dele. Cristiana Bertolucci, maravilhosa, está aqui na nossa live. Designer de luminárias maravilhosa de São Paulo, a gente já entrevistou ela. Beijo, Cris. Demais. Falando no seu espremedor, tá ele aqui, visto por cima, né? Super bacana. E você está falando do espremedor, ele é super bonito, né? Ele é uma coisa que geralmente espremedores, esses que a gente vê, são de plástico, a gente esconde, né? Em algum lugar. Esse dá para deixar dentro do armário, né? bem escondido. Beijo, Cris. E aí, sabe o que eu lembrei agora? Você está falando do espremedor que você usa e tudo. Eu lembrei do famoso espremedor do Philip Stark. Sim. Aquela aranha. Que parece uma nave espacial. Parece uma aranha, né? A gente olha para aquilo ali e eu nunca vi aquilo funcionando. E eu fico pensando, aquele negócio deve esparramar laranja para todo lado. Não, eu já vi alguém que tem ou que já usou e falou que é horrível, que realmente assim, é péssimo para espremer uma laranja ou um suco. Parece uma aranha. Então, isso, né? Aí é aquela régua, né? Função
e visual. Aí ele vai totalmente no visual porque a intenção dele é chocar com aquela forma, né? Ele não quer uma peça que seja ótima de fazer suco, ele quer uma peça que choque, que a pessoa coloque em cima da bancada da cozinha dele, na cozinha americana, onde ele vai trazer a visita. E aí que era meu ponto com esse espremedor, né? De fazer uma coisa que tivesse nos dois mundos ao mesmo tempo, que fosse bonita de ver, que você pudesse deixar ali num lugar que compõe a sua decoração, ou que está à vista na sua cozinha, e que você usasse de fato. Porque, assim, para mim, como eu já disse, eu acho que perde totalmente o sentido um utilitário que não dá para ser utilizado. E as pessoas têm muito medo, assim, de quebrar, né? Eles falam, putz, cerâmica, vai quebrar fácil. Pelo contrário, Eu falo, é muito assim, resistente. assim, ela é tão resistente quanto uma louça, sabe? E ela, às vezes, até Assim, mais que uma porcelana. se você não tiver Tudo o cuidado, cuidado que você tem. Oi? Se você não tiver cuidado, Exatamente. como qualquer outra coisa, pode quebrar. É igual copo. Exatamente. Se cair no chão, ele pode quebrar ou Exatamente. não. Né? Exatamente, como um vidro, né? Então, assim, ele faz parte. Mas, assim, ele é completamente funcional. E, assim, eu nunca quebrei o meu. Então, é sobre fazer o negócio para usar. E não é para usar uma vez na vida, outra na morte. É para usar todo dia. Eu faço para usar todo dia, que seja fácil de limpar. Então, também entra a coisa do esmalte, tipo, por exemplo, na parte de dentro, que vira quase que um vidro. Então, é super fácil de você limpar isso. Então, vira um uso que é prazeroso também, né? Porque não é só uma coisa legal de usar, mas ela é fácil de manter, ela é fácil de limpar e ela pode estar ali à vista. Então, acho que une muita coisa do que eu gosto num design funcional. É bacana. Eu queria mostrar, essa é uma xícara, né? Da tua linha. Uhum. É a mini xícara. Eu tenho eu comecei com uma xícara, né, grande, uma xícara ali, tipo, de cafezão mesmo, de café com leite, né? E aí teve um restaurante lá de Petrópolis que me procurou e eles queriam uma xícara menor para um cafezinho passado, né? Aquele cafezinho pequenininho. E aí eles falaram, putz, faz essa xícara menor para mim. E eu assim, né, eu aqui como designer, eu falei, putz, vocês vão querer criar aqui uma nova xícara. Eu já tava meio assim, falei, putz, será? Aí eu, tá bom, vou fazer. Eu fiz diminuir ela e ficou assim, eu adorei. Isso que é legal, né? Que foi uma coisa que eu não acreditava muito como um produto, que eu achei estranha a ideia. Falei, putz, você vai diminuir isso, vai ficar esquisito. E eu acabei adorando essa peça. A peça é o que eu tomo café em casa todo dia, porque assim, eu adoro, ela é muito aconchegante, assim, ela é uma delícia, ela faz o café ficar mais gostoso por essa coisa do toque, do tamanho, do jeito que você pega. E aí entra uma coisa do design nesse papel eu acho que de transformar, parece muito, um papo muito, como que eu vou dizer? De invenção, assim, né, coisa de publicitário, né? Mas não é, sabe? É uma coisa muito mais real do que parece, né? Essa coisa do design influenciar como você tem experiência sobre outras coisas, sobre os momentos da sua vida, como tornam eles mais agradáveis, ou depende do objetivo, né? Às vezes o objetivo não é tornar mais agradável, e sim mais rápido, ou mais efetivo, ou mais limpo. Então, eu acho que no caso, principalmente das cerâmicas, pelo contexto que elas são usadas, aonde elas são usadas, por quem são usadas, né? Então é muito casa das pessoas. Então, minha ideia muito ali era de tornar os momentos de uso dessas cerâmicas mais prazerosos, mais conectados, né? De você parar e o fato de você sentir, como eu falei, né, a cerâmica crua, de ter formatos bem ergonômicos que a sua mão abraça. Eu acho que tudo isso contribui para você, por exemplo, na hora que você está tomando um cafezinho, isso ser muito mais gostoso e você pensar muito mais nesse cafezinho que você está tomando, ao invés de ficar pensando em outras coisas da vida, ou seja, se conectar com cada momento e ter mais prazer em cada momento, né? Então, acho que é muito esse sentido, assim, nas minhas criações utilitárias, né? Não ser só uma coisa para usar, e sim ser uma coisa que melhore o seu momento ali com aquilo. E a cerâmica tem um detalhe, né? No caso do café, a cerâmica retém o calor melhor, né? Então o cafezinho fica quente por mais tempo. Sim, Né? sim, total.
Total. Assim como na água, por exemplo, ela deixa a água mais fresquinha, que é a coisa da moringa, né? Essa peça aí é o que a gente estava falando da mão lá no início, né? E aí foi já um desdobramento. Essas duas peças foram as peças que eu apresentei na MAD esse ano, que foi minha estreia na MAD. A MAD, para quem não conhece, é Mercado Arte e Design, é a maior feira de design colecionável do Brasil, né? E reúne os melhores designers autorais, né? Designers independentes. Não são marcas, não são lojas, não são indústrias. São designers independentes que criam suas próprias peças, vão atrás desses fornecedores para fabricar isso, ou em muitos casos fabricam com as próprias mãos, né? Que é meu caso aí. E aí eu levei essa experimentação aí, né? Que era uma ideia de aumentar a escala do meu trabalho, que eu achava ela muito pequena com esses utilitários, eu queria trazer uma coisa com uma presença maior. E queria trazer uma coisa projetada de um jeito muito diferente do que eu estava fazendo. Eu estava, no início desse ano, eu estava muito desconectado com a criação. Eu estava só em produção. E aí me veio a vontade de voltar a essa conexão que o barro traz, né, de você meter a mão e de você ir fazendo e criando ao longo do processo. Então, veio essa vontade de resgatar essa experiência que eu tinha com a cerâmica quando eu fazia apenas a aula e era só um hobby sem grandes obrigações de negócio, né? E então assim eu comecei a brincar com essa mão e aí eu criei essa mão que eu te falei que ela não tem muita expressão, ela não tem as rugas da mão, ela é super realista, ela não tem detalhe da unha, ela está numa posição que ela é meio não se define muito, mas a expressão dela é dada com essa interação com o objeto, né? Então ali são duas peças, né? Uma boleira, um centro de mesa e esse cálice. E aqui nesse cálice, por exemplo, você vê parece que estão louvando, né? Ela vira quase que uma coisa meio divina, assim, né? Elas estão segurando esse pote, louvando esse pote, como se fosse algo de um ritual ou algo assim, né? E a boleira parece que ela está mais segurando esse prato, parece que ela está de uma maneira mais justa ali nele, né, e criando uma tensão. Então é o que eu falei de diferentes contextos de aplicação de um mesmo modelo, porque todas essas mãos foram feitas a partir do mesmo modelo, né? Eu fiz uma escultura à mão, transformei em molde e fui replicando e criando essas experimentações, exatamente. Então aí é como que eu produzi esse molde. E aí eu falei, putz, agora eu vou brincar com isso, né? Vou replicar um monte de mão dessa. E fui criando essas peças, tanto essa boleira quanto o cálice. Eu não botei no papel, não coloquei medida, eu não fiz nada. Eu peguei o barro e fui subindo a peça de uma maneira bem arcaica, assim, né? De um processo que era feita a cerâmica desde milhares de anos atrás. E tem um vídeo. Exatamente, é o jeito mais básico de se fazer cerâmica. A primeira aula as pessoas aprendem a fazer dessa maneira. E eu quis usar isso mesmo, um jeito muito arcaico que mostrasse que foi feito à mão, que tivesse muita imperfeição, que tivesse essa textura, esses nuances que trazem a riqueza da produção artesanal, né? Mas, ao mesmo tempo, também tem uma coisa mais de uma brincadeira ali, né? Quando você olha dessa coisa da mão, de um produto artesanal feito, cheio de mão colado nele, então tem essa coisa do feito à mão, da mão estar nele, da mão fazer parte dele de alguma maneira, só que ela está colada, ela é quase que um apêndice, então tem sempre uma brincadeira ali para a gente pensar um pouco e entender esses símbolos, esses sinais que eu coloco aí na peça. Muito legal. Eu queria mostrar agora que são as peças mais decorativas, né? Por assim dizer. Né? Sim. Então, essas peças que podem ir tanto na parede, né? Pelo que eu entendi. Sim. Como numa mesa, numa bancada. Né? É como um mosaico, né? Um mosaico humano. Isso. Assim, não é isso? Eu tinha uma imagem dela em cima de uma mesa, mas deixa eu ver se eu acho aqui. Achei. Aqui, ó. Isso, ela também se apoia ali, né? E aí, bom, a brincadeira com essa peça, ela chama orifícios, né? E como eu te disse, eu gosto muito de modelar partes humanas, mas sem tentar ser... Eu gosto de que ela tenha um realismo, mas que não seja um realismo reproduzido de uma foto ou de algo que eu estou vendo. Eu gosto que seja uma reprodução do meu
olhar sobre uma boca, o meu olhar sobre um olho, ou o meu olhar sobre uma orelha. Então eu sempre vou fazendo isso meio que cegamente, né, só da minha cabeça. E é legal que vai surgindo cada hora de uma maneira, cada hora sai um olho de um jeito, um nariz de um jeito, uma boca de um jeito, e isso que é o legal, porque às vezes eu penso que isso, acho que a gente fica muito preso nos padrões, né? Nos padrões visuais, né? Então uma boca é sempre aquela bocona carnuda, vermelha, meio Marilyn Monroe, ou o nariz é aquele nariz fininho e pontudo, e eu gosto de brincar até com as estranhezas e formas que não são tão bonitas pelos padrões. Sim, e que às vezes absorvem de outros padrões ou de coisas que não são padrão. Então eu gosto de fazer muito essa brincadeira. E essa peça foi uma coisa que foi surgindo muito também naturalmente, assim. Eu fui produzindo, eu tinha essa ideia de misturar, sempre tem uma coisa de misturar técnicas no meu trabalho, né? Então aqui, por exemplo, eu faço as placas, que é uma técnica de abrir placas de cerâmica e depois fazer recortes e produzir algo através desses recortes ou da junção desses recortes, junto com uma escultura de modelagem manual, né? Então é também uma coisa que causa uma estranheza, né? Você vê quase que um ladrilho, um azulejo, que era para ser uma coisa flat, né? Uma coisa sem relevo, e do nada surge um nariz, surge uma parte humana, do rosto humano. E essas partes não são à toa, né? Eu comecei a brincar com essas partes, porque essas partes são, de fato, o que representa como que fala? Cada órgão de sensorial do nosso corpo, né? A maneira que a gente absorve o mundo. Então, né, a boca, a gente vai ter o paladar, o nariz, a gente vai sentir o cheiro, os olhos, a vista, o ouvido, o som. Então, eu brinco que nessa peça, né, essas são as nossas portas para o mundo. E é o jeito que a gente, através desses sensores, a gente constrói o mundo na nossa cabeça, e cada um constrói de um jeito, porque cada um tem sensores diferentes e maneiras diferentes de interpretar esses inputs, né, que vêm do mundo, né, seja ele por som, por visual, ou por gosto, ou por cheiro. Então, é uma coisa que é muito particular minha, que veio de uma ideia muito de dentro, mas que muita gente gosta. Essa peça foi um grande sucesso, assim, porque muita gente se identifica com isso, né? Todo mundo, primeiro, visualmente, tem essas partes em si, né? Todo mundo tem uma boca, um nariz, um olho, e todo mundo se identifica com essa ideia da percepção do mundo, de que essas são também, para eles, né, orifícios que te jogam para dentro o mundo para dentro de você. Muito legal. Eu queria, tornando essa história dessa parte que você busca mais humanidade, né? De mostrar a humanidade. Uhum. Eu queria que você falasse das máscaras, porque essas máscaras lembram... Você tem alguma influência no oriental? Porque, por exemplo, essas máscaras me lembram muito essas máscaras... o teatro japonês, o kabuki, né? Eles usam umas máscaras parecidas com essas. Então, eu vejo minha produção, assim, como a de todo mundo, né? Eu não sou diferente de ninguém, mas como um grande recorte de muita coisa. Só acho que o meu recorte é muito, às vezes, difícil de entender exatamente quais são as referências, porque eu, por exemplo, eu tive uma vida que eu fui nômade, assim, basicamente, né? Quando eu era criança, eu morava com meus pais. A gente mudava basicamente de 2 ou de 3 em 3 anos. Então, cada pedacinho da minha infância eu fui morando num lugar diferente, numa capital do Brasil diferente. Então, eu já morei no Brasil inteiro. E aí, quando eu vejo a minha produção, ou quando vem minha produção, eu digo, tá, mas o que é essa influência? E para mim é um grande recorte de todos os lugares que eu já morei, de todas as pessoas que eu já conheci e de todas as culturas muito fortes que eu já vivenciei, né? Então, putz, eu morei em Recife, morei em Belo Horizonte, morei em Brasília, no Rio, e que eu acho que são lugares com uma cultura, principalmente até de artesanato muito forte, né? Minas Gerais e Recife, assim, vem pulsando em mim quando eu penso nessas influências, né? Então tem muito dessa influência. Acho que o principal que eu diria dessa influência que tem em mim é da arte
do artesanato popular brasileiro. Eu acho que é o principal que vem em mim, só que com outro olhar também de uma pessoa super cosmopolita, porque eu sempre vivi, eu sou um garoto de prédio, eu sempre vivi em capital, dentro de grandes centros urbanos, então acho que é uma grande mistura dessas coisas mais regionais, artesanais e até mesmo que passam pelo folclórico e tal, para uma coisa mais moderna, global e contemporânea. E essa brincadeira com as máscaras é muito do mesmo jeito que as mãos, né? Eu acho que, lógico, o rosto humano tem muita expressão e eu gosto muito de brincar com essa expressão, até mesmo na própria função da máscara, né? Comigo, eu acho que esse papel da máscara, até mesmo a Breve, eu falo que a Breve é uma máscara para mim, né? Então, para eu me expressar, para mim é muito mais fácil eu me expressar através da Breve do que eu ter criado um estúdio Augusto Ribeiro. Eu não gosto que o meu nome apareça, apesar da Breve ser eu, eu não sou nada ali na Breve. Eu gosto de ter essa máscara, de ter essa liberdade para poder fazer o que eu quero sem ter que eu, pessoa física, assumir os riscos disso, sabe? É uma coisa meio de pessoa tímida, assim. Então, por exemplo, eu me desenvolvi muito... É um alter ego, ou não? Exatamente. E, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa com muita dificuldade nas artes, na expressão verbal e na textual, em ler. Eu sempre tive muita dificuldade para ler, eu nunca li muito e sempre tive muita dificuldade também de escrever e tal, de discursar, né? Aquela coisa até de colégio, assim, de ter que escrever texto, enfim, valendo nota e tal. E aqui na Breve eu comecei a me expressar. Bom, eu que tinha que escrever os textos, porque sou eu fazendo tudo, ainda sou. E aí eu comecei nessa, principalmente na produção das esculturas, que, como eu te falei, são coisas muito pessoais, muito internas minhas. Para mim era muito mais fácil escrever nesse sentido, porque era uma coisa que eu estava sentindo. Então eu comecei a brincar, já que eu tinha esse alter ego, essa máscara, vou começar a jogar qualquer coisa no papel que eu estou sentindo em relação a essa minha produção. E acabou que isso deu muito certo, assim, eu comecei a gostar muito e as pessoas começaram a gostar muito, até o ponto de tipo assim, foi você mesmo que escreveu esse texto, achei que, sei lá, tinha sido você contratou alguém, ou sei lá, uma pessoa que escreve profissionalmente. Então eu fui me surpreendendo muito também com essas descobertas que eu acho que só foram possíveis através dessas máscaras. E aí, voltando ao assunto das máscaras, eu acabo trabalhando muito nisso, né? Então é um jeito de mostrar alguma expressão minha, mas através de uma máscara que não é o meu próprio rosto. Então, por exemplo, esse que você mostrou ali, que eu chamo de rosto duplo, é muito de uma coisa minha de ser muito indeciso, de mudar muito de opinião muito rápido. Então eu chamo ele de rosto duplo, e tem essa coisa do branco lisinho de um lado versus terracota todo cheio de textura de outro, com esses grandes contrastes que acontecem dentro da minha cabeça e que vão duelando ao longo da minha vida e ao longo do meu dia a dia também, né? Então são sempre coisas muito expressivas, e aí no fim das contas é muito fácil escrever sobre isso, porque é uma coisa muito pessoal, muito interna minha, né? Eu lembrei do meu terapeuta, uma época pediu para fazer um curso de cerâmica, e ele falava assim, e eu demorei para fazer, né? E eu só fiz depois que eu questionei ele por que ele queria que eu fizesse um curso de cerâmica, e ele me respondeu a seguinte coisa, que era, você tem um mundo onírico muito, muito forte, né? E você precisa materializar isso nas mãos. E a cerâmica ajuda isso, a puxar o mundo onírico para baixo e materializar. Aí eu falei, agora eu vou fazer o curso. E já fez? Já, mas não deu certo. Eu não tenho talento para isso, não. Não dá. O meu talento é outro, não tem jeito. Eu desenho muito bem no computador e tudo e tal, mas para materializar foi um desastre, porque eu fui procurar um professor de cerâmica figurativa e eu sou mais, como você, mais urbano, mais de linha reta, e não deu muito certo. O professor não entendeu não conseguiu captar isso, né? Porque, assim, era um artesão que estava dando aula no figurativo. Sim, outro jeito de se expressar que eu acho que não se conecta muito com o seu, né? Talvez, por exemplo, você começar a fazer igual eu, de fazer um modelo 3D e transformar isso na cerâmica, talvez seja o caminho mais que faz mais sentido para você, né? E a gente, por exemplo, uma das minhas inspirações na cerâmica é a Kimini, né?
E a Kimini tem aqueles objetos delas que são esculturas, aqueles espinhos e tudo. Então Sim, a gente demais. começa a ter essa referência. Eu fui criada em Aham, Brasília, então tem referência da linha reta para todo lado. sim, Então isso faz muita parte da minha vida, né? Eu sou mais Bauhaus sim. que qualquer outra coisa. Sempre serei, não tem jeito. É dos meus. Para finalizar, eu queria mostrar essa jarra sua, que é lindíssima, que aqui está sendo usado Uhum, como um vaso, né, de flores. uhum, Tem o sim, duplo uso, que é muito bonito. É uma peça imponente, né? Ela é grandona. sim. Exatamente, Lembra foi uma uma peça ânfora já grega, que. parece uma ânfora grega, né? Pelo formato mais alongado, né? Sim, Lembra um sim, pouco. sim. E então, essa peça foi. Porque assim, essa minha coleção, a série Chanfra, ela foi aumentando, né? Não foi uma coisa que eu Vou comecei a mostrar algumas breve. imagens delas, porque tem umas imagens Sim. com tudo, né? E aí essa série foi aumentando, né? Ela foi. Putz, ela começou com algumas peças ali, tinha o copo, tinha a xícara, acho que o cinzeiro, enfim. E aí eu fui desdobrando isso, né, à medida que eu fui evoluindo a marca, e eu fui trazendo outras peças com outras funções, com outras escalas, e eu acho que essa coisa da escala, a jarra foi muito nessa coisa da escala, que eu queria trazer, ter uma peça que tivesse um pouco mais de de presença, né, na casa de alguém, porque elas vão estar na casa de alguém, e que ela pudesse estar ali, às vezes, no ambiente, sem precisar estar guardada dentro de um armário, né? Então era muito esse tipo de experimentação. E aí, consequentemente, o que é muito legal desse meu desenvolvimento, assim, que vai evoluindo, que é uma peça muito mais complexa de se fazer que as outras. É uma peça que ela tem, por exemplo, um molde de 3 partes, ela tem um outro molde só para a alça tem que ser colada, ela tem formas retas e pela escala dela é muito difícil manter essas formas retas, né? Porque pelo peso da própria massa ali, ela tem vontade de se desmanchar, né? Se deformar e ficando mais imperfeita e orgânica. Então, foi um grande desafio, mais uma vez, do que dessa minha briga com a argila, né, de tipo de querer colocar ela num lugar e numa forma que não pertencem a ela. E foi uma coisa vitoriosa que foi um aprendizado e uma chancela para tentar outras coisas mais difíceis nesse sentido, né? Que aí vai evoluindo para muitas outras coisas. Mas eu acho que ela abriu portas nesse sentido, sabe? Dessa dificuldade técnica da produção. Bacana. Bom, o papo tá muito bom, tá muito bacana. Gostei muito de te conhecer pessoalmente. Também, Gostei um grande de. prazer. Acertei muito em fazer esse convite, eu acho. Que Os legal. comentários aqui estão muito legais. Obrigado pelos comentários de todo mundo. Nem sempre dá para ler. Eu tenho um pequeno probleminha de visão. Eu uso óculos para enxergar de longe, então eu tenho que tirar o óculos para ler, gente. É por isso que eu tiro o óculos o tempo todo. Todo mundo questiona isso, só para não ficar desconfortável. Bom, queria finalizar com você. Queria que você falasse, fizesse teu comercial agora, deixasse suas redes sociais, onde é que a gente encontra os teus produtos, falasse um pouco sobre a Breve, né? Onde é que está tudo, se é no teu ateliê, onde é que está a venda, onde que pode ser encontrado, envia para o Uhum, mundo todo. com certeza. Bom, a Breve é um ateliê pequeno aqui em Pinheiros, né? Eu fico em São Paulo, em Pinheiros, e eu faço tudo aqui, basicamente tudo, né? Então os moldes eu faço aqui, a própria argila que eu trabalho, essa terracota, que é uma terracota líquida, eu desenvolvo e produzo aqui, queimo tudo aqui, e ainda não tenho uma loja no ateliê, é um sonho isso. Quem sabe no futuro próximo ter uma loja aí de rua aberta para o público e a produção junto para todo mundo ver como que a coisa acontece. Mas eu comecei, né, como uma coisa super digital, então eu comecei com o meu próprio site, desde o início eu tenho o próprio site, que tudo começou ali, mas isso foi evoluindo, então hoje em dia eu estou também nos marketplaces de design independente, aí os mais bacanas, né, o Buban, Homiteca. Pode falar o nome, não tem problema não. Aqui a Não, gente sim. dá o nome de todo mundo. E estou em algumas lojas também, então principalmente aqui perto, né? Acaba que as nossas conexões, apesar de hoje
em dia tudo ser digital, no fim das contas as conexões acontecem mais próximas fisicamente, né? Então a maioria das lojas que eu estou são aqui em Pinheiros, Vila Madalena, num raio bem perto aqui do próprio ateliê, porque o que acontece é que é muito mais fácil essa conexão quando a gente pode conversar, quando a gente pode mostrar. Então, sempre convido todo mundo para vir no ateliê. Qualquer pessoa que eu começo a conversar de negócio, eu já falo, vamos lá no ateliê, vamos conversar de lá, que eu te mostro tudo, como é feito, você vai entender o processo, vai entender quais são os resultados possíveis, você vai ver as peças, vai tocar nas peças. Então, acho que tudo começa muito, muito fisicamente, muito proximamente, né? Então, por isso que eu estou mais presente aqui, perto de mim. Mas a ideia é expandir isso sempre. Então, a marca está evoluindo, está crescendo, então estão vindo outras oportunidades em outros lugares, outros estados, até mesmo fora do Brasil. Agora mesmo a Caju Collective, que é uma plataforma, né, que ela leva artesanato brasileiro para os Estados Unidos e para outros países também da Europa. Então eles vendem alguns ceramistas lá, então eu estou entrando lá agora nessa loja, então também abrindo para o mercado internacional e aqui no Brasil, assim, também nesse alcance que vai para qualquer lugar onde o correio entrega, né? Então isso é também muito legal, como essas plataformas físicas ou digitais, hoje em dia possibilitam que a gente, pequenos empresários e sem uma grande estrutura e grandes valores de investimento, consiga alcançar quase qualquer pessoa, né? Então, querendo, a pessoa consegue comprar uma peça minha que é feita aqui em São Paulo para qualquer lugar do Brasil e agora quase do mundo. Então, assim, tudo começou por causa disso, né? Se eu não tivesse essa facilidade de Instagram, de fazer um site grátis, a Breve não teria começado, acho que nunca, né? Então, acho que isso tudo facilita muito, abre muito caminho para quem está querendo criar o seu próprio caminho, né? Fazer sua própria empresa e botar sua produção aí no mundo. Basta fazer, é o que eu digo. Basta fazer e colocar para o mundo ver. O teu site é www.breveceramica.com.br. O Instagram, Breve Cerâmica. E também Breve Cerâmica. É tudo Breve Cerâmica. Assim, se eu tiver feito o meu trabalho bem, se jogar Breve Cerâmica no Google, vai aparecer todos os meus contatos bem na frente. Com certeza. E você está em todas as redes sociais, Instagram, as outras todas ou não? Eu estou basicamente no Instagram. Eu tinha uma vontade de entrar no YouTube, de começar a criar um conteúdo mais extenso e mais profundo, até mesmo sobre os meus processos e sobre a produção aqui, mas isso é uma coisa que exige muito tempo e dedicação, né? Você que trabalha também com isso aqui nos vídeos sabe como mas é basicamente Instagram e o site, que é onde acontece, que é o e-commerce mesmo, onde estão todos os meus produtos, as pessoas podem ir lá e ver, tem todas as informações, todos os valores, dá para falar comigo muito fácil, quem atende, quem responde todos os e-mails, quem fala no WhatsApp sou eu mesmo, então eu gosto de ter essa conexão bem perto com os clientes, com os consumidores, de entender o que eles querem, de poder também ter um atendimento mais ágil, mais fácil, e é isso, assim, vou aprendendo, vou tentando melhorar sempre que eu posso. Bacana, tá no caminho certo, continue, faça. Com certeza, agora não tem mais volta não. Parabéns pelo lindo trabalho. Eu queria eu queria só mostrar uma coisa para vocês. Eu sempre gosto de dar umas dicas aqui de Londres, porque eu estou em Londres, né? Então a gente acaba cruzando essas informações. Tem um estúdio aqui em Londres muito bacana, chamado Estúdio Pottery, London, que é muito bacana. Eu descobri esse estúdio, por um acaso, andando na rua, porque ele tem uns janelões abertos para a rua, e ele tem uma galeria e as salas de cerâmica estão viradas para a rua. Chama muita atenção. É muito bacana. Que bacana. Ele é gigantesco. Tá vendo? Meu sonho. Ele fica Um dia Breve vai ter uma assim, ó. Do lado da estação de Vitória, Vitória Station, você sai dos ônibus interestaduais, né? Aqui interestaduais, e você vê isso, chama muita atenção. Nossa, um lojão, né? É muito legal. A gente vai fazer uma matéria especial sobre esse lugar, que é muito bacana. Porque as salas são viradas para a rua, para você poder ver, chama muita atenção.
É um Sim, é negócio. muito essa ideia que eu tenho. Quando eu penso numa loja própria da Breve, eu penso muito isso, uma loja que dê para a rua, que tenha essa coisa de galeria, mas também tenha essa espiada na produção, né? Assim como um restaurante que deixa ali a cozinha aberta para você ver o que está sendo cozinhado. Então, eu acho que isso acrescenta muito, principalmente na produção da cerâmica, atrai e É, acrescenta muito para as pessoas que tô passando ali na rua, né? Todo mundo vai se interessar, tá? Botando a mão na massa, né? Trazendo à é, vida um produto. e aquilo, a primeira vez que eu vi, me deu um impacto assim tão bacana, né? Porque geralmente essas coisas são todas fechadas, né? É, Sim, a gente tem a muito cultura do fechados. ateliê escondido, né? No Brasil, Uhum, tudo escondido, ninguém pode ver nada, porque é tudo segredo e tal. E as pessoas fazem o contrário, elas querem mostrar como é que o processo funciona. sim, Isso é muito bacana, é sim, uma coisa para a gente aprender aqui, começar a sim, copiar, né? Bom, sim. Eu eu, acho que só o último ponto que eu acho que pode falar. passa muito pelo que você falou, da coisa de passar conhecimento, né? Eu acho que a gente fica muito, principalmente nessa coisa do ego, né? Cada um, do designer, querer, putz, só eu que sei fazer desse jeito. E eu acho que é o contrário, eu acho que justamente você compartilhar. O seu diferencial está aqui dentro da sua cabeça, né? Então, eu acho que quem faz design, quem cria, tem esse poder de criar essa identidade própria aqui dentro que ninguém rouba. Então, eu acho que compartilhar técnica e conhecimento só ajuda outras pessoas a criarem a própria produção delas e que não vai atrapalhar a sua. Então, eu acho que para mim é essencial putz, enriquece muito toda a produção, a minha própria, né? Porque quando eu ensino para alguém, eu também estou aprendendo alguma coisa de volta. Então, acho que isso é essencial para o trabalho criativo e principalmente aqui na minha produção na Breve. Betânia fala isso numa música, né? Que ela diz, quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Tem uma música dela que ela canta isso, que é Bem muito verdade. bacana. Bom, querido, Bem verdade. obrigado. Adorei o Eu que agradeço. bate-papo. Gostei muito. Também. Seu trabalho é muito bacana. Gostei muito de Obrigado. conhecer você. Eu acho que foi Digo mesmo. enriquecedor aqui para o nosso público. Está todo mundo fazendo, tecendo elogios, gostando bastante. E a gente fica muito feliz de ter os bons nomes do mercado, os que estão chegando, os que já estão aqui há mais tempo, e trocar essas informações, né? Muito bom. O nosso Sim, intuito aqui aliás, uma honra estar entre esses selecionados, porque só tem a nata aí, só tem gente muito boa. tem gente muito bacana e está surgindo muita gente boa, né? Que bom que esse Sim, mercado está crescendo, evoluindo de forma boa, né? Eu que estou nisso há sim, mais de cada vez 20 maior e anos, mais intensa tenho observado muito isso e fico muito feliz, tá bom? também. Você pode desconectar aí, te agradeço demais. Boa noite para você, bom descanso. Eu que agradeço Namastê. tudo, um Sempre, papo muito legal, adorei também, aprendi muito com você e, putz, eu adorei a experiência, muito legal mesmo poder compartilhar um pouco da minha produção, da minha ideia, enfim, do meu trabalho aqui, para todo mundo ouvir. sempre que quiser mostrar alguma novidade, nossas portas digitais estão abertas para você. Legal, Tá bom? obrigado. Obrigado, boa noite. Valeu, um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Parabéns. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Conversei com Augusto, papo delicioso. Gostei muito de conhecer ele, de conhecer mais da Breve Cerâmica. Sugiro que vocês conheçam, entrem nas redes sociais dele, comentem, repliquem isso para o maior número de pessoas que vocês puderem, as nossas entrevistas. Fiquem ligados aqui na nossa programação, que esse mês tem muita gente bacana vindo por aí. Semana que vem a gente tem a Adélia Borges aqui, historiadora de design, a mulher sabe muito, fez parte da história construiu bastante da história do design brasileiro. Vai ter Esther Chatan aqui também. E semana que vem a gente se encontra aqui, 2 encontros, tá bom? Aguardo vocês, agradeço a audiência de todo mundo que participou, mandou pergunta, que ficou ligado aqui esse tempo todo. Meu muito obrigado. O nosso projeto é autoral, independente, e eu preciso do clique de vocês, dos comentários de vocês nas entrevistas. Se vocês puderem divulgar para o número máximo de pessoas que vocês conseguirem, marquem as pessoas, mandem. As nossas entrevistas ficam todas arquivadas aqui, porque vira material de pesquisa. Agradeço vocês.
Área Live 53, semana que vem a Área Live 54. E não esqueçam, em dezembro a gente faz 1 ano de projeto, tá bom? Aguardo vocês semana que vem. Site Área, assista, veja, acesse essa ideia. Obrigado, até semana que vem. Boa noite, obrigado.